Lição 13. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. O texto que nos orienta para a lição de hoje está em Deuteronômio, capítulo 31, versos 1 a 8, e diz assim na Nova Versão Internacional: Moisés disse ainda essas palavras a todo o Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e ele disse na presença de todo o Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Desse texto e do contexto em que foi escrito, nós tiraremos algumas importantes lições para os nossos dias. O livro de Deuteronômio, ele trata, entre outros assuntos, dos últimos anos da vida de Moisés. O nome do livro, esse livro chamado de Deuteronômio, que é um nome oriundo do grego Deuteronômio, que significa segunda lei, em hebraico se chama Devarim, que significa palavras ou palavras ditas, e é o quinto livro da Torá. A Torá, a primeira seção da Bíblia hebraica e parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O título em hebraico desse livro é derivado do primeiro versículo, Ler ha-Devarim. Estas são as palavras. Depois ele continua, palavras que Moisés falou, etc. O título em português deriva desse grego que nós falamos, que significa segunda lei, uma referência à frase da Septuaginta, tu deuteronomiototo, uma segunda lei, achada em Deuteronômio 17:18. Essa frase não é uma tradução muito correta do hebreu Mishneh HaTorah Hazot, uma cópia desta lei. Por isso, não seria a melhor titulagem para o livro. Mas, mesmo assim, se tornou aceita pela referência histórica, até porque é uma referência histórica relativa aos tradutores que deram o seu título, o seu sentido ao livro. E o livro é dividido em três mensagens proferidas por Moisés aos israelitas lá na planície de Moabe, próximo da entrada da terra prometida. A primeira mensagem, ela recapitula os 40 anos de peregrinação pelo deserto que culminaram naquele momento, ali onde ele fala essas palavras. E tem com uma exortação que o povo observe a lei mosaica. A segunda mensagem relembra os israelitas da necessidade do monoteísmo, de adorar somente um Deus. Eles vinham da monolatria, ou seja, adoravam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também criam em outros deuses, aceitavam a sua existência, principalmente deuses egípcios. E as pragas do Egito foram exatamente para dissipar a crença em tais deuses, pois cada uma delas fazia reverência a um deus egípcio. A segunda mensagem, ela também relembra a necessidade da observância das leis de Deus.
né? As leis que Deus lhes entregou no Monte Sinai, da qual depende a posse da terra que eles irão conquistar. A terceira mensagem do livro de Deuteronômio oferece o consolo de que, mesmo que Israel se mostre infiel e por isso perca a terra, com o arrependimento, tudo poderá ser restaurado. Um dos mais importantes versículos da Bíblia, conhecido como Shema Israel, está no Deuteronômio e se tornou, com o tempo, a afirmação definitiva da identidade judaica. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Deus. Deuteronômio 6,4. E esse é o versículo, este versículo, e depois o seguinte, né? Amarás, pois, Yahvé, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Né? Esses foram citados, esses dois versículos, por Jesus em Marcos 12, 28 a 34, com aquela grande parte do grande mandamento, né? Tendo feito aqui, inclusive, uma revisão sobre o livro de Deuteronômio, o Devarim, né? Vamos primeiro ao ponto da nossa lição, né? Que é Moisés, o grande líder e legislador de Israel. Moisés foi um personagem, como diz o nosso comentarista, paradigmático. Em hebraico romanizado se fala Moshe, e em grego clássico também romanizado ou latinizado Moses, e em árabe Musa, que significa tirado das águas. Essa personagem paradigmática, né, foi o líder religioso, foi o juiz, o legislador e o profeta reconhecido no judaísmo, no cristianismo e até no islamismo, e a quem cremos ser o autor da Torá, inspirado por Deus. Torá Pentateuco. Alguns historiadores dizem que o período que Moisés esteve entre os egípcios, né, foi nesse período, foi quando ele aprendeu o conceito de monoteísmo criado pelo faraó Akenaton, levando tal conceito ao povo hebreu. Mas nós sabemos que tal conceito já existia em Abraão. Então esses estudiosos têm que estudar mais a Bíblia. Portanto, eu creio que foi Moisés que influenciou Akenaton e não o contrário. Moisés fez com a saída do povo do Egito e a entrega das leis unificadoras, ele fez a transição da fase do patriarcado para a fase de nação de Israel. Após sua morte é que nasce a história da nação de Israel. Então ele, com a lei e o exemplo de obediência que é a sua vida, ele é a baliza para o comportamento dos reis, dos profetas futuros, né? A fim de ser ele parâmetro de conduta para afirmar se a conduta desses reis ou profetas era boa ou ruim. Outra coisa importante é que ele faz a transição de liderança do povo, colocando Josué, escolhido por Deus, à frente do negócio do povo, estabelecendo uma forma de sucessão baseada não na força ou nas capacidades políticas de persuasão, mas na dependência da expressão da vontade de Deus. E isso é extremamente importante para os nossos dias, né? Quando as igrejas devem obedecer tal regra de procedimento para efetuar a transição pastoral, ou seja, dependendo exclusivamente da expressão da vontade de Deus e manifestação de sua indicação para o encargo de suceder um pastor ou um líder em uma igreja ou uma congregação. Se escolher um líder segundo suas virtudes humanas, isso pode ser um desastre. E a história de Israel é prova cabal disso. Por tudo isso, Moisés deixa um legado valioso, não de fortunas, riquezas, obras, né, de arte ou genética, mas de ações, de caráter, de intenções e de vida. Com isso aprendemos a importância de se deixar um bom legado, um legado deve ser o nosso alvo humano. E a pergunta é, o que nós estamos deixando para as futuras gerações? Moisés deixou um legado. E nós, o que estamos deixando? E o segundo ponto da nossa lição nos induz a isso. O segundo ponto é, um novo líder para a nação. Deus muda os obreiros, porém, continua a obra.
Uma das grandes dificuldades de um povo é obter um novo líder para continuar um projeto, para aperfeiçoar outro projeto ou propor novas coisas, sem se desviar das expectativas daquela comunidade. A igreja está envolvida na obra do Senhor e não em atividades políticas ou econômicas. A batalha política, ideológica e filosófica é um campo de guerra, onde as expectativas de poder e riqueza das partes em conflito não fazem parte do espectro de alvos e objetivos da igreja. Isso porque cremos que não existe solução, salvação para a humanidade senão em Cristo Jesus. Por isso, pregamos que só Jesus Cristo salva, que Cristo é a única esperança. Quando nossas esperanças são colocadas em outra coisa, ou em outra pessoa, ou em alguém, pode ter certeza de que só experimentaremos as tragédias que a nação de Israel experimentou e deixou de exemplo para a gente. Chegou, inclusive, a extinção do Reino do Norte, e o desterro do Reino do Sul para a Babilônia em 586 a.C. Depois disso, Israel viveu como reino vassalo até 134 a.C., quando a revolta dos amorreus reconquistou a independência, mas só durou até 63 a.C., com os romanos conquistando Israel. Depois disso, Israel só retornou como Estado em 1948, no século passado. Neste período de diáspora, ocorreram exílios, perseguições que levariam horas para a gente aqui ficar citando, Neste ano de 2022, fazem 74 anos que Israel voltou a ser um Estado, um país. Mas voltando ao Deuteronômio, vamos dizer que Moisés foi um líder excepcional. Deixou Josué em seu lugar e a obra, o projeto de Deus continuou a ser executado. Mas os anos foram passando e a ausência de um líder nacional, às vezes levantado em meio a circunstâncias especiais, trazia problemas. O povo era liderado por juízes. Vocês se lembram lá, conforme Moisés estabeleceu lá, segundo aquela orientação de seu sogro, Jetro, Mas Moisés e Josué já não estavam mais ali no período dos juízes. Sucessores para cuidar das causas particulares havia, esses juízes. Mas quando se tratava de assuntos nacionais, não havia, embora os profetas predissessem a vontade de Deus, eles precisavam de um elemento unificador. Então, propuseram estabelecer o quê? Uma liderança unificada, um rei. Um rei haveriam sucessores e com estes a obra continuaria. Mas temos que retirar algumas lições e conceitos de Deuteronômio que são vistos no exemplo deixado por Moisés e seus ensinos, e que são os seguintes. Primeiro, devemos ser fiéis aos nossos líderes. Josué foi fiel a Moisés. Segundo, Moisés não se agarrou ao poder, ele fez um sucessor. Terceiro, Moisés também era fiel e leal ao povo, assim como foi ao Senhor. Isso a despeito dos muitos problemas e amarguras que aquele povo lhe fez passar, enfrentando inclusive com resiliência e perseverança todos esses problemas. Depois nós vemos que ele possuía uma característica muito importante para um bom líder, que é a mansidão. A mansidão é aquela disposição de ânimo, que Moisés tinha de sempre estar ali ouvindo mansamente os requerimentos do povo, alguns até, meu Deus. Moisés deixou de Deus escolher seu sucessor. Ele poderia ser nepotista, e ter colocado Gerson, seu filho, ali, como futuramente foi feito pelos reis de Israel, que iniciaram o quê? A linhagem real, Mas ele não fez isso. Ele, mesmo havendo inclusive um precedente, a linhagem de sacerdotes. E sendo assim, ele poderia justificar ao povo a sucessão familiar, mas ele não fez isso. Ele preferiu deixar Deus escolher e, após ouvir de Deus quem o sucederia, ele fez as seguintes coisas muito importantes. Primeiro, anunciou ao povo
e hoje nós daríamos o nome disso de publicação, ou seja, seria dada publicidade oficial de quem Deus escolheu. Depois, encorajou seu sucessor, que era Josué, assegurando-o da presença e da bênção de Deus. Hoje nós diríamos que houve a investidura no cargo em solenidade que destaca o encargo. E por terceiro, ele comissionou seu sucessor pela imposição das mãos, confirmando assim sua liderança espiritual. Hoje nós diríamos que foi dada a posse, foi empossado como uma solenidade presencial, ao se assinar o livro de investidura de posse. A imposição de mãos simboliza isso. A imposição de mãos tem sido assim discutida nos meios evangélicos, muito discutida. E assim, esse ato de impor as mãos é mencionado em momentos de operação de curas e também de investidura. Como estamos falando de liderança e sucessão, vamos nos ater a esse aspecto da questão da imposição de mãos. Para os batistas, se dá, por exemplo, na ordenação de pastores ao ministério da palavra, a imposição de mãos, ela é um ato solene que revela e autentica e expressa a aprovação de um candidato ao pastorado pelo presbitério, ou seja, por um grupo de pastores já ordenados, e isso feito numa cerimônia formal, e também solene, onde, como esse ato de imposição de mãos, ele se investe, a pessoa, o candidato, na função ministerial, como expressão da chancela ou assinatura simbólica de que foi aprovado ao desempenho daquele ofício. Não se confere ali qualquer poder ou graça, o ato de imposição das mãos, mas ele simboliza, assim como o pão e o vinho lá na ceia, simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, eles simbolizam a assinatura de aprovação ao ministério, o impor das mãos. Um ato público, solene, deliberativo, confirmativo e expressivo da compreensão de outros líderes que aquele que está debaixo dessa imposição está apto ou incumbido de autoridade para exercer aquele ofício. Isso é fundamentado lá em 1 Timóteo 4,14. Devemos destacar que existe um cuidado a ser observado lá no capítulo 5, verso 22. É o fato de não investir alguém com uma credencial importante de forma precipitada. A mão tem um significado simbólico na Bíblia, é um símbolo de poder ou de ação. Assim, falar da mão do Senhor é falar sobre seu poder de abençoar ou amaldiçoar. Isso lá em Reis 11, 1 Reis 11, 26, Êxodo 9, 33 também fala disso. Gênesis 48, de 13 a 14 também. Na imposição de mãos do presbitério, 3 verdades são simbolizadas. A primeira verdade é: as mãos do presbitério devem ser consideradas como as mãos de Deus. Assim como o primogênito em Israel pertencia totalmente ao Senhor e tinha de ser redimido de toda uma vida de serviços sacerdotais pela substituição de um levita totalmente dedicado ao Senhor, ela está lá em Êxodo 13, 2, 11, 13 também, Números 8, de 9 a 19. Assim também as mãos do presbitério representam a mão do Senhor, consagrando a pessoa ordenada ao total serviço da missão e ofício ao qual o Senhor a chamou. O segundo ponto é que as mãos do presbitério também devem ser consideradas as mãos da igreja. Assim como os levitas impunham as mãos sobre os animais que iriam ser sacrificados, simbolizando uma identificação completa com o povo da aliança e com o sacrifício por meio das mãos dos seus representantes levitas, assim também a imposição de mãos demonstra nossa aceitação da expiação de Cristo como a nossa salvação e a nossa total consagração para o Senhor, seja qual for o nosso chamado. A consagração
de homens ordenados, ela simboliza a consagração de todo o povo de Deus, como na ordem simbólica a respeito do primogênito ou levita para o total serviço de Deus, né? Lembram do nazireado, né? E assim como os líderes de Israel representavam Israel por meio da imposição de mãos, assim também Paulo, em Timóteo, 1 Timóteo 4,14, fala sobre a imposição de mãos do presbitério, né? Justamente na consagração dos ministros. Os que impõem suas mãos sobre o representante ordenado do povo compromete o povo com o servir a Deus por meio daquele que foi escolhido e chamado. Mas outra coisa que nós temos que considerar, aqueles sobre os quais as mãos foram impostas não pertencem aos membros da igreja, mas ao Senhor da igreja. Como Deus disse no Antigo Testamento, lá em Números 3,12, né? Os levitas serão meus. Portanto, uma vez que os levitas eram substitutos do povo da aliança, os próprios membros da igreja pertencem não a si mesmos, mas ao Senhor. E a ordenação dos oficiais com a imposição das mãos é um ritual que testemunha esse fato. Por isso, aquele que é um líder, ele deve ser fiel a Deus e à igreja, não cobiçoso de poder e possuir dons, né, para a execução e continuidade da obra de Deus. Por isso, Deus muda os obreiros de tempos em tempos e por isso a obra continua. O último ponto da nossa lição é o seguinte: deixando um legado de exortação à obediência à lei de Deus. Em Êxodo 25:16 e Hebreus 9:4, que falam que na arca ficavam as tábuas da lei, vemos a importância de passar um legado às próximas gerações. Vejam só, em Deuteronômio 31, 9 a 13, temos o seguinte: Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier a apresentar-te ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos, que não conhecem essa lei, terão que ouvi-la e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus. Enquanto vocês viverem na terra, da qual tomarão posse, quando atravessarem o Jordão. Com a entrega de uma cópia da lei aos sacerdotes e levitas, essa cópia até que ficaria junto da arca para ser lida de 7 em 7 anos, diante de todo o povo aqui, como nós vimos, né? E a lei original que ficava dentro da arca, lá no Santo dos Santos, isso nos leva a pensar que o propósito era o de transferir o ensino da lei sistematicamente às gerações, para que a conhecessem e fixassem seu sentido. Essa era uma forma de escrevê-la em seus corações e mentes. Deuteronômio de 6 a 9 vemos o mesmo sentido pedagógico e didático quando fala em atar as mãos à lei, deixá-la de frente com seus olhos e escrevê-la nos umbrais das portas das casas. São métodos para se conhecer e fixar seu sentido e função e criar um legado a ser observado pelas gerações vindouras. Assim, com esse reforço didático, né, não seria permitido que o povo se esquecesse da lei e se tornasse idólatra. Vamos ler essa passagem que nós fizemos referência, né? Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Os judeus têm um costume e até consideram uma ordenança de colocar um objeto, a mezuzá, nos batentes de sua porta. A mezuzá é uma mitzvah, um mandamento, este que lemos agora há pouco, né, que fala que seja fixado no umbral das portas a Torá, né, escritas nos umbrais das portas. E eles fazem assim, eles colocam um pequeno rolo de pergaminho, um kelaf, um pedaço de pele, né, o couro curtido de um animal, um kasher, um bode, um boi, um veado, né, que contém as duas passagens da Torá que ordenam este mandamento. E tem a Shema, a palavra, ouve, e a referência de Devarim, né, de Deuteronômio 6, 4 a 9, que proclama a unicidade do Deus único e o eterno e sagrado dever de servi-lo. E também a Verhayá, contendo a palavra acontecerá, lá do Devarim, do Deuteronômio 11, 13 a 21, que expressa a garantia divina que a observância dos preceitos da Torá será recompensada e que previne sobre consequências da desobediência. Para ser kasher, né, kasher que significa apropriado, deve ser escrita a mezuzá à mão sobre um pergaminho e por um sofer, um escriba temente a Deus e observador dos mandamentos divinos. Pode ser qualquer um, tem que ser habilitado para essa função, né? O que é assim, um fator essencial para tornar aquele pergaminho sagrado. No verso do pergaminho estão escritas as letras hebraicas Shin, Dalet e Yod, que formam um acróstico das palavras hebraicas Shomer, Daltot e Tzrel, guardião das casas de Israel. A mezuzá pode ser afixada por qualquer membro da família, contanto que seja afixada no umbral direito de cada dependência da casa, da sinagoga ou do estabelecimento judaico, né? Mas como uma lembrança do Criador, né? Com um propósito de santificação. Quando a porta se abre para dentro do cômodo, a mezuzá é afixada do lado direito de quem entra. Quando a porta se abre para fora, ela é afixada do lado de quem sai, do lado direito de quem sai. Deve ser posto a 7 palmos de altura lá do chão, né? E apontando para dentro daquele estabelecimento, daquela casa, da sinagoga ou estabelecimento judaico, com as extremidades para cima, né? Os judeus costumam beijar a mezuzá toda vez que passa pela porta para lembrar das orações que estão contidas ali dentro e os princípios, né, do judaísmo que elas carregam. Na tradição, as mezuzot, que é o plural de mezuzá, né, as mezuzot dos judeus askenazes são posicionadas a um ângulo diagonal, né, enquanto os judeus sefardistas posicionam as suas mezuzot quase na vertical, né? Vejo que isso se faz até os dias de hoje. Foi um método didático e pedagógico espetacular, um legado de milênios. Moisés deixou um legado tal que a Bíblia nos diz em Deuteronômio, no Devarim 34, 10 a 12, que nunca mais se levantou em Israel alguém como ele. Moisés, por outro lado, não foi um homem mais especial do que eu ou você. Ele foi sim um instrumento eficaz nas mãos de Deus. E eu e você também podemos ser. Basta sermos obedientes e nos santificarmos continuamente. Pois o que nos faz especiais não são as proezas e as coisas espetaculares que porventura viermos a fazer, né? Mas o legado que deixarmos para alguém. Talvez você se ache pouco especial, incapaz e desprovido de poder. Vou fazer uma breve comparação com alguém da Bíblia. Também passou toda a vida dela achando-se assim. Foi Agar, a escrava de Sara. Uma mulher, uma escrava, uma egípcia, e quando a Bíblia fala de algo que vem do Egito, né, pode acreditar que
não é nada bom, né? E ainda era sem qualquer qualidade que a distinguia de outra pessoa. Aquela mulher que vivia e estava separada de sua família por um longo deserto, né? Que provavelmente foi escravizada ainda muito jovem, né? Que não teve uma festa de aniversário de 15 anos, que não tinha boas roupas ou sapatos, né? Não tinha uma casa para morar, que não podia escolher o seu marido, que os seus filhos não seriam seus, mas de sua dona, de sua patroa, que não tinha nenhuma esperança de ser alguém algum dia, que provavelmente não tinha talentos especiais. Aliás, que quando teve uma chance de ser alguém, ela fez tudo errado e teve até que fugir. Que se não fosse Deus, morreria grávida num deserto. Esta insignificante mulher deu origem a um numeroso povo, o povo árabe. E estes árabes hoje, fugitivos de guerras e tragédias, eles entram na Europa e lá estão ouvindo o Evangelho e são responsáveis pelo crescimento do cristianismo na Europa de hoje. Milhares de anos depois, eles lembram do Deus de sua mãe e eles são bênção para um continente, simplesmente porque uma insignificante escrava ouviu a voz de Deus que disse a ela: volta e humilha-te. E essa mulher tem sido bênção para todo um continente hoje. Na sua insignificância gerou milhares e milhões de pessoas que hoje ouvem e obedecem à voz de Cristo, que os chama a voltar e a arrepender-se. O legado de Agar foi a obediência, e seu legado hoje é bênção para os povos. De uma escrava egípcia, uma grande nação se formou. Do Egito suscitou Deus o seu povo. De um obediente Moisés surgiu o conceito de nação ao povo de Israel. Em nossa insignificância podemos deixar um valioso legado. E volto a perguntar, qual o legado que você tem deixado para as futuras gerações? Sua obediência a Deus dirá. Não deseje ser como Moisés, apenas deseje deixar um legado como Moisés. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.